Louvamos a Deus por esta oportunidade. Nós hoje vamos trabalhar um tema, o que é ser igreja. Então a pergunta é, o que é ser igreja para você? Ou o que você entende do significado de igreja? Tem muitas pessoas que têm conceitos diversos sobre igreja. E nós hoje vamos procurar fazer com que você aprecie alguns aspectos da igreja. Nós queremos que você entenda o conceito de igreja, entenda sobre a visibilidade da igreja, entenda sobre o alcance e a distinção revelada nas Escrituras Sagradas. Este é o nosso objetivo nesta manhã, para que nós assim possamos compreender a palavra de Deus. Conforme nós perguntamos antes, o que você entende por igreja? Igreja para você é apenas um templo? Igreja para você são as lideranças que estão na frente, o pastor, quem sabe lá os seus auxiliares, o corpo de ministros que trabalham com ele? Ou igreja para você é apenas a música? O que você entende por igreja? Antes de nós entrarmos, nós precisamos entender o significado da palavra igreja. No grego, a palavra que corresponde à igreja é a palavra eclésia, que traduzindo de forma literal significa assembleia, reunião, qualquer tipo de reunião ou ajuntamento de pessoas. Em nossos dias, portanto, o termo igreja ele assumiu um significado muito mais específico e também glorioso. Então a igreja, ao invés dela significar simplesmente uma reunião de pessoas ou de qualquer pessoa, igreja significa o corpo de Cristo, ou a comunidade dos santos, a reunião do próprio povo, a reunião do povo de Deus e o próprio povo de Deus como um todo é chamado de igreja. Então, com base nesse texto que nós lemos inicialmente, nós iremos refletir sobre alguns aspectos da doutrina da igreja. Para o apóstolo Paulo, a igreja, ela era a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, conforme lemos em 1 Timóteo 3, versículo 15. Por essa razão, é muito importante todo crente em Jesus, como integrante da igreja dele, procurar com maior interesse conhecer cada vez mais tudo aquilo que se refere à igreja. A história, a estrutura, funcionamento, para que você possa assumir de fato o seu papel como membro. Você tem um papel a desempenhar, mas se você não entender o que é ser igreja, o que é igreja, você nunca vai conseguir desenvolver esse papel de forma adequada, de acordo com os propósitos pelos quais Cristo te chamou, pelos propósitos pelos quais Cristo colocou você no corpo da igreja. Diante disso, nós vamos pensar um pouco sobre o conceito de igreja. Qual é a definição do termo igreja? Ou seja, a igreja, na verdade, ela é o conjunto de todos os verdadeiros cristãos. Ou seja, a igreja ela é formada por pessoas arrependidas, ou seja, uma pessoa que tinha antes uma vida de rebelião, uma vida de pecado contra Deus, uma pessoa que estava sempre em rebelião contra Deus, ela se arrepende, ela confessa os seus pecados e ela é justificada, ela é regenerada, ela é perdoada mediante a fé em Cristo Jesus, conforme nós lemos em Efésios 5:3. Paulo diz que a igreja, Cristo, melhor dizendo, é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Colossenses 1:18. Então, Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E cada membro da igreja, segundo as Escrituras Sagradas, é um membro do corpo de Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios 12:27, diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então nós precisamos começar a pensar, ter esse conceito de igreja. Então a igreja não é o lugar onde você vai para alcançar alguma coisa ou para buscar alguma coisa. Igreja é o lugar onde você vai para reunir com outras pessoas, tá? Com o objetivo de você
celebrar a Deus, de você glorificar a Deus. Então, a definição do termo igreja, conforme nós falamos inicialmente, ela corresponde em português, ou seja, ela vem do grego, e a palavra igreja ela corresponde ao que está no português, que no original significa assembleia ou ajuntamento de pessoas com o objetivo de tratar de algum assunto em comum. Na Septuaginta, essa palavra é usada como eclésia para referir as multidões de forma em geral. Lá em Gênesis 49, nós vemos a oração de Jacó, ele falando da tribo de Levi, de outra tribo. Ele fala que da congregação, ele está falando das gerações do povo, dos descendentes daqueles que seria a geração daqueles dois filhos dele. E em Números nós vemos também falando sobre congregação, que é a reunião. E a assembleia dos israelitas perante Deus, que eles faziam para ouvir a lei, confessar os pecados, mostrar arrependimento e renovar a aliança, conforme nós lemos em Deuteronômio 4:10, 3:3, e Josué 8:33-35 e outros trechos das Escrituras Sagradas. É muito importante nós entendermos isso. Então a igreja, ela é classificada como de duas formas. A igreja é classificada em igreja invisível e igreja visível, tá? Então o que significa uma igreja invisível? O que você entende por igreja invisível? Normalmente nós temos uma ideia, um conceito de igreja que é muito comum nos nossos dias e nosso meio, da igreja local, da igreja ou da denominacional. Nós sempre, quando encontramos alguma pessoa, nós perguntamos: a que igreja você pertence? Não é assim? Ou em que igreja você serve a Deus? E diante disso, nós então tentamos identificar e delimitar inclusive grupos, né? E nós acabamos criando tribos, criando repartições, e desta forma nós começamos de repente a achar que nós somos até melhores do que os outros, e desta forma começamos a ter uma atitude preconceituosa, de repente discriminadora ou de segregação. Então é importante que nós pensemos muito bem sobre o que significa ser igreja. Então nós observamos que a igreja, ela tem uma característica, ou ela é classificada em invisível, ou seja, um dos aspectos da igreja de Cristo é a invisibilidade. Por quê? Isso é porque a igreja, ela é essencialmente espiritual. Ou seja, se a igreja ela tem uma essência espiritual, é impossível o olhar humano discernir e determinar de forma infalível quem não pertence à igreja. Porque para pertencer à igreja, a pessoa precisa primeiro ser regenerada, convertida, professar uma fé verdadeira, ter comunhão espiritual. E como todos sabemos, estas ações, ou todas estas ações, elas são ações exclusivas do Espírito Santo na vida do verdadeiro crente. Então o Espírito Santo, ele trabalha em silêncio. Jesus Cristo mesmo lá no Evangelho de João, ele diz que o Espírito é parecido com o vento sopra, ele vai para um lado, vai para o outro, e você não sabe qual a direção dele. E ele diz assim: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o Espírito Santo, ele trabalha de forma silenciosa, ele trabalha de uma forma gloriosa, e ele vai agindo na vida das pessoas, e ele vai transformando de dentro para fora. E muitas vezes nós temos a pretensão de rotular as pessoas, de olhar simplesmente na fisionomia de uma pessoa e definir se essa pessoa é cristã ou não. E o importante é que nós sabemos que existe uma igreja invisível, ou seja, o Espírito Santo, ele atua na vida de todas as pessoas, principalmente dos crentes, e ele já fez uma obra regeneradora. Tudo ao meio é assim mesmo, gente. Então Cristo fez, o Espírito Santo, ele faz uma obra regeneradora na vida das pessoas, ele faz uma obra transformadora e restauradora na vida das pessoas. É ele quem convence o pecador, é ele quem age.
E nós não sabemos o momento que o Espírito Santo começa a trabalhar na vida de uma pessoa e nem o momento em que ele conclui essa obra. Porque nós sabemos que a vida cristã, ela tem um processo e a nossa santificação, ela dura por toda a vida. Então é importante nós entendermos isso e compreendermos essa questão da igreja invisível. Então o ser humano, ele consegue olhar, ele não consegue olhar com o olhar de Deus. Por essa razão, somente o Senhor conhece os que são seus, conforme 2 Timóteo 2,19. O ser humano, normalmente, ele julga pela aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração, conforme 1 Samuel 16, versículo 2. Lá em 1 Reis, na oração que Salomão faz, ele diz assim: porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então quem sabe exatamente quem é filho de Deus, quem pertence à igreja, quem de fato é a igreja, é o Espírito Santo. Então, de repente, nós não podemos, de forma generalizada, aí definir as pessoas simplesmente porque ele não congrega comigo na igreja que eu congrego, ou não reúne comigo como corpo naquele momento, mas de repente ele está reunido em outro lugar e ele também foi regenerado, ele também passou pelo processo de conversão, ele também tem a fé em Jesus Cristo. A única questão que nós observamos é que para ser igreja de Cristo precisa ser regenerado, convertido, ter fé em Jesus Cristo, entendeu? Ter uma pessoa que, a partir desse momento, demonstre transformações, mudanças, ou seja, tenha essa mudança de fato na sua vida. Não é uma pessoa que seja ainda escrava do pecado, totalmente dominada pelo pecado, que não faça simplesmente a sua vontade, mas ele precisa, então, entender esse conceito. Então, essa é uma questão da visibilidade da igreja. E a outra pergunta que nós fazemos é a seguinte: qual é o alcance da igreja? Conforme nós dissemos melhor agora anteriormente, normalmente nós enxergamos a igreja do ponto de vista de uma igreja local, e quando muito, do ponto de vista denominacional. E nós achamos que a igreja se resume simplesmente nisso. Ou seja, a igreja é classificada quanto ao seu alcance de duas formas. Então nós temos duas maneiras para classificar a igreja. Existe a igreja chamada Igreja Universal, ou, em outras palavras, uma igreja globalizada, e a igreja local. Aqui estamos nos referindo quando nós falamos da igreja universal. Quando é? Nós não estamos falando de uma denominação, nós estamos falando de um termo aplicado à igreja como um todo nas Escrituras Sagradas. Ou seja, é a igreja de todo o universo, constituída por todos os fiéis cristãos de todos os tempos e lugares, independentemente de estarem ou não reunidos em algum lugar. Ou seja, todos aqueles que creram em Jesus, que foram regenerados, todos aqueles que foram justificados, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, todos aqueles que têm fé em Jesus, eles são membros desta igreja universal, que ao mesmo tempo é a própria igreja invisível, a igreja que nós não vemos, a igreja que nós não encontramos todos os cultos, nós não encontramos em todas as reuniões, mas eles estão em algum lugar, em qualquer parte do universo, reunidos. Então essa é a igreja universal. E também, quando o Novo Testamento trata da igreja universal, quando se refere à igreja no seu sentido universal, ele emprega o termo da igreja no modo singular, como nós podemos ver lá em 1 Coríntios 10, 32. Paulo está falando com eles de forma que eles se portassem de modo que eles não dessem escândalos nem aos gregos, nem aos judeus e nem à igreja de Deus. Ele está falando aqui com uma igreja como um todo. Então muitas vezes nós achamos que nossa postura ou a nossa forma de ser igreja é apenas diante daqueles pelas quais nós nos membramos, ou nós comungamos, ou nós nos relacionamos. Na verdade, nós precisamos agir de forma em que a igreja de Deus como um todo, ela não seja objeto de escândalo, ela não seja vista com desconfiança, porque a minha ação, a sua ação contra os valores e os princípios do Evangelho,
ela não prejudica apenas a denominação, mas ela prejudica a igreja de Deus como um todo, ela prejudica o povo de Deus e ela traz terríveis consequências para que o nome do Evangelho, para o testemunho do Evangelho em toda e qualquer denominação. Outro exemplo que nós temos, lá em Atos 20, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele estava despedindo dos irmãos de uma igreja, e ele chama ali, ele fala que aos pastores, ele está dirigindo aos presbíteros daquela igreja, e ele está dizendo que eles foram constituídos bispos para apacentarem a igreja de Deus. Aqui ele trata no singular. E quando ele ora, lá em Éfeso, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15, ele diz o seguinte: por causa disso me ponho de joelhos perante o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família do céu e da terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. Então, Paulo ele entendia que a igreja ela é muito mais ampla do que nós enxergamos, é muito mais ampla do que nós observamos, e ele trabalha que a ideia é que existe a família do céu e a família da terra. Então, todos os santos anjos nos céus, eles fazem parte da igreja de Cristo, da igreja que existe, da igreja militante, da igreja que está caminhando, da igreja peregrina aqui na terra. E a igreja local? O que é a igreja local? A igreja local ela é o agrupamento de cristãos de uma determinada área geográfica. Por exemplo, podemos chamar aqui uma igreja de Itapevi, ou igreja de qualquer outra cidade, ou ser mais específicos também, dizer a igreja de um bairro, a igreja da Vila Santo Antônio, a igreja que está no bairro A, bairro B, e assim nós podemos definir a igreja local. Então, para distinguir a igreja local da igreja universal, essa palavra também é encontrada no Novo Testamento, e sempre que fala da igreja ou das igrejas locais, esta palavra ela é mencionada no plural. Então nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, 16, mas se alguém quer ser contencioso, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. No Atos 15, nós encontramos ali: assim, pois, as igrejas tinham paz em toda a Judéia e Galiléia e Samaria, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos 15, 41. Então nós observamos aqui duas citações. Quando se refere a igrejas locais, a uma área geográfica, a igreja é citada no Novo Testamento como igrejas. Quando é falado da igreja no sentido universal, no sentido de igreja invisível, é chamada de a igreja de Deus. Então, quando fala de a igreja de Deus, está falando da igreja como um todo, em qualquer canto, em qualquer espaço do território, onde existir pessoas que foram regeneradas, que foram alcançadas pela graça de Deus, que possuem fé genuína em Cristo Jesus, que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Estas pessoas são da igreja de Deus. E quando nós falamos as igrejas, aí nós estamos referindo a vários ajuntamentos, a vários grupos de pessoas que reúnem em diversos lugares, portanto é chamado de igreja local. Então, referir a igreja com designações diferentes não significa que exista duas igrejas. Essa é uma pergunta que de repente você possa estar fazendo para você mesmo nesse momento. Então, uma coisa que nós precisamos, que não existe apenas uma igreja quando nós usamos designações diferentes. Nós estamos apenas falando de dois aspectos diferentes da mesma igreja. Então, a igreja, num sentido, ela é universal, ela é invisível, e ela é local e ela é visível. A igreja local é uma igreja visível, a igreja universal é uma igreja invisível, onde está colocado todos os crentes e que eu e você não temos condições de identificar. Então, nós podemos então pensar sobre esta questão, mas existe a distinção da igreja, ou seja, como nós podemos distinguir a igreja? Ou seja, nós não podemos pensar na igreja apenas como um local, nós não podemos pensar na igreja apenas como uma organização ou instituição.
tá? Embora a igreja precise se organizar, e toda vez que nós montamos uma estrutura, nós estamos criando uma instituição, mesmo que essa estrutura seja informal. Tem pessoas que falam que não vão à igreja, eles se unem em pequenos grupos, se reúnem em casas, porque eles não querem fazer parte de uma instituição. Mas todas as vezes que você precisa de uma organização, que você precisa se organizar, mesmo para você congregar em casa, para se reunir em casa com outras pessoas, você precisa de uma estrutura. E a partir do momento que você cria essa estrutura, você está criando uma instituição. Então nós precisamos entender claramente e definir isto para que nós não venhamos incorrer no erro e de repente sermos aí hipócritas e até julgadores, de repente, de forma equivocada, em relação à igreja que reúne nos templos. Tá? Então a igreja que reúne nos templos, ela tem um papel muito importante, que é o momento da celebração. Porque se nós observarmos, na revelação de Apocalipse, quando nós lemos lá, os anjos, todos os seres celestiais, eles se reúnem em assembleia, e dia e noite milhares e milhares de anjos se prostram diante do trono. E na reunião final da igreja também, quando Cristo voltar, quando ela se comparecer diante do Cordeiro, ela também vai se prostrar diante dele com grande assembleia, com uma grande reunião, também para celebrar o Cordeiro. E o que nós fazemos quando nós reunimos como igreja no templo é exatamente isso. Nós estamos treinando para esse grande dia, para esse grande momento, quando nós vamos encontrar com Cristo e nós vamos celebrar diretamente, face a face, diante dele. Então nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos, nós vamos ficar em casa, nós vamos tentar criar desculpas para não congregarmos, para não nos reunirmos. É bem verdade que não existe igreja perfeita. A igreja perfeita, ela vai existir quando Cristo voltar. Aí nós ainda não alcançamos a perfeição de Cristo, nós estamos sendo transformados de glória em glória, mas vai chegar um dia em que nós teremos esse corpo mortal revestido de imortalidade e esse corpo corruptível revestido de incorruptibilidade, e nós então vamos poder glorificar a Cristo, porque o nosso corpo será um corpo glorificado. Então toda a igreja terá um corpo glorificado. É o que o apóstolo Paulo fala, que ela está sendo tratada, que ela está sendo aperfeiçoada, ela está sendo transformada, e nós precisamos pensar dessa forma. Então, nós precisamos pensar na igreja que mais do que uma instituição, mais do que uma estrutura organizacional, nós precisamos entender que a igreja, ela é um organismo vivo e dinâmico. Quando recorremos ao significado da palavra originada no grego, a palavra igreja originada no grego, nós observamos que essa palavra, ela traz uma ideia de dinamismo da existência da igreja. Ou seja, igreja significa assembleia ou reunião de pessoas, que em outras palavras é aqueles que são chamados para fora, ou seja, aqueles que são chamados das suas casas para promover uma reunião. Então as pessoas são chamadas, primeiro nós somos tirados da nossa casa para nos reunirmos ao corpo de Cristo para celebrarmos a Ele. Então este é o significado. Então muitas pessoas elas confundem igreja com templo. Na verdade o templo é onde a igreja se reúne. Ou seja, logo igrejas são as pessoas reunidas em um local com o objetivo de adorar a Deus, pois esse é o principal motivo pelo qual nós somos chamados. Aliás, pelo qual nós somos criados. Deus disse que nós somos criados para a glória a Deus. Para minha glória os criei. Então a igreja ela tem um papel de adoradora. Você não pode perder a essência. Então, se você é uma pessoa sincera, você vai concordar comigo que quando você deixa de congregar, você começa a se esfriar,
você tem dificuldade de estudar a Bíblia, você tem dificuldade de reservar um tempo para oração, você tem dificuldade de parar para louvar a Deus, você não reserva um tempo na sua vida, às vezes você até apresenta argumentos suficientes para você não congregar. Mas você sabe que você não está agindo corretamente, não está cumprindo o papel de membro do corpo de Cristo, porque você está na sua casa e muitas vezes você está simplesmente priorizando os seus projetos pessoais em detrimento da adoração a Deus. E nós não podemos fazer isso, nós não podemos agir dessa maneira, ou seja, ser adoradores do Deus dos céus e da terra. Então nós precisamos ser estas pessoas, nós precisamos ser adoradores do Deus Criador, do Deus que nos criou, do Deus que nos mantém, do Deus que nos sustenta, do Deus que provê todas as coisas para nós. Em segundo lugar, nós também precisamos, como igreja, sermos proclamadores do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja, ela é testemunha viva de Cristo aqui na terra. A igreja, ela tem que pensar desta forma, ela precisa entender que ela tem uma responsabilidade de adoradora. Tem gente que gosta de ir no culto apenas no momento do louvor, no momento da celebração. Não gosta de participar da escola bíblica, não gosta de estudo da palavra de Deus, não gosta de mensagem, de sermões, porque para ele o culto resumiria simplesmente em música. É muito importante esse momento da música, que é um momento de celebração, um momento de adoração. É um momento quando você adora a Deus, você exalta a Deus e Deus faz presente naquele momento, porque Ele quer ser louvado e quer ser adorado. Mas também nós não podemos esquecer que para nós termos uma adoração de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos entender primeiro quem é Deus, o que Ele quer de nós, quais são os propósitos dEle, quais são os planos dEle para a nossa vida. E a partir daí, com base no conhecimento maior de Deus, eu poder fazer uma adoração correta. E como é que eu sei disso? Estudando a palavra de Deus, acompanhando os estudos, fazendo tudo o que for necessário para entender a soberana vontade de Deus, de forma que Deus possa se manifestar e se revelar plenamente, de forma que nós possamos continuar conhecendo melhor o nosso Deus. E não tem meio para conhecer a Deus, senão pelas Escrituras Sagradas, senão pelo estudo da palavra de Deus. Se você não estudar a palavra de Deus, você poderá até adorar a Deus, mas de repente você poderá fazer uma adoração equivocada, uma adoração totalmente fora do contexto bíblico e de repente achar que está adorando a Deus e não estar adorando a Deus de forma correta. Então é importante você valorizar o estudo do Evangelho, o estudo das Escrituras Sagradas, os momentos devocionais, as mensagens da palavra de Deus. E por fim, nós entendemos que a igreja, ela precisa praticar a mutualidade cristã. Este é um mandamento. Lá nós temos vários mandamentos na Bíblia. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, exortai uns aos outros, exortai em amor. E aí, por fim, nós temos vários mandamentos que determinam. Então, a igreja, ela é chamada para ser, primeiro, adoradora, proclamadora, ou seja, e também para o serviço. Nós precisamos continuar cuidando uns dos outros. Muitas vezes nós esperamos esse papel única e exclusivamente do pastor. E quando, na verdade, cada membro do corpo de Cristo tem a responsabilidade de cuidar um do outro. Nós não podemos fechar os olhos para isto. Logo, o lema propagado hoje por muitos, Cristo sim, igreja não, é uma grande contradição. Quando nós estudamos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós descobrimos que estar em Cristo é o sinônimo de ser igreja. Ninguém pode pertencer a Cristo sem pertencer à igreja. Para o apóstolo Paulo, a igreja é o grande projeto de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo,
a vós graça e paz. Ou seja, ser cristão ou pertencer a Cristo significa fazer parte do projeto de Cristo. A igreja é um projeto que nasceu no coração de Cristo, que nasceu no coração de Deus. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo, a igreja é uma criação de Jesus Cristo, é um projeto de Jesus Cristo. Não é um projeto humano, não é um projeto do pastor A ou pastor B. Nós apenas lideramos esta igreja de Cristo, nós apenas somos mordomos, nós somos administradores, nós somos cuidadores, mas quem é o dono da igreja chama-se Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja, ele é o proprietário da igreja. Ou seja, depois dessa saudação, o apóstolo Paulo ele começa a discorrer sobre as bênçãos espirituais que são dadas à igreja e sobre as práticas cristãs, comunhão, uso dos dons, relacionamento. Ou seja, a pergunta é: como é que eu posso aprender e vivenciar as bênçãos espirituais e práticas? Será que na minha casa, recolhido na minha casa sozinho? Será que simplesmente recorrendo a todos os recursos que existem na mídia para tentar buscar informações? Todos nós, ou seja, a Bíblia, lá no Evangelho, melhor, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, ele diz que Jesus Cristo ele distribuiu dons. Ele desceu ao alto, levou o cativo, ele distribuiu dons. E a uns ele colocou, em primeiro lugar, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, o nosso papel como pastores é trabalhar no treinamento, no preparo das pessoas para a obra do ministério. Então, nós não agimos como donos, como proprietários, nós agimos apenas como instrumentos, como ferramentas que Deus usa. Nós somos apenas uma peça num corpo que Deus utiliza para poder realizar a sua obra e fazer a sua vontade na vida das pessoas e preparar cada vez mais pessoas para servi-lo adequadamente. Ou seja, na igreja local, é na igreja local que as coisas acontecem. Logo, ser igreja, dentre muitas outras coisas, é estar participando de uma comunidade cristã local. Então, diante disso, o que nós aprendemos nessa manhã? Nós aprendemos que o que é uma igreja e o que é ser igreja. Ou seja, a bem da verdade, esse assunto ele não se esgota por aqui. Esse assunto ele é muito amplo e profundo. Para saber mais, você que já é cristão, você precisa ter muito claro na sua mente. Você precisa entender e saber que a Igreja de Cristo, ela tem uma característica singular, única. Embora muitos hoje deturparam a ideia de igreja, macularam a imagem da igreja, nós precisamos saber e ter claro que a igreja ela não é um templo. A igreja é você e eu reunidos, é todos nós reunidos num lugar ou no mesmo lugar para adorar, proclamar Jesus Cristo, servirmos aos outros. Isto é ser igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Do 1 Coríntios 12, 27, Paulo diz assim: vocês são individualmente membros desse corpo. Diz, a igreja é o corpo de Cristo e vocês são individualmente membros desse corpo. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crê que Jesus Cristo é o homem-Deus, 100% homem, 100% Deus, se você crê que Ele morreu numa cruz por causa dos seus pecados, para redimir você dos seus pecados, e você se rendeu a Ele como Senhor da sua vida, se você crê desta maneira, você
se arrependeu dos seus pecados, você confessou os seus pecados, você então foi justificado. Logo você é membro desse corpo, você pertence ao corpo de Cristo. Uma coisa que nós precisamos entender é que, embora o Espírito Santo ele habite individualmente em cada cristão, não dá para viver a vida cristã de forma isolada. Nós precisamos uns dos outros. A ideia de igreja, primeiro é a ideia de corpo. Então, Paulo, quando se lê na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 12, ali ele fala sobre os dons espirituais e ele fala que nós somos encaixados nesse corpo pelo Espírito Santo e que cada um de nós temos uma função nesse corpo. Cada um de nós temos um papel a desempenhar. Ou seja, a igreja, nós não conseguimos viver uma vida cristã de forma isolada. Outra coisa, outra figura que a Bíblia traz para a igreja é de edifício. Pedro ele diz assim, a igreja é o edifício, a habitação de Cristo. Em Apocalipse, quando João ele tem a visão, ele diz o seguinte, vi 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E os 7 castiçais a que viste são as 7 igrejas. Então nós observamos que castiçais, aqui no livro de Apocalipse, simboliza a igreja. Apocalipse 1, versículo 12 e 13 e o versículo 20 na parte B. Jesus Cristo explicando, ou seja, como é que João vê Jesus Cristo? Ele vê Jesus Cristo no meio dos castiçais. Em outras palavras, ele vê Jesus Cristo no meio da igreja, passeando no meio da igreja. Em outras palavras, Jesus Cristo andando no meio da assembleia, da reunião do corpo. A igreja reunida, quando a igreja está reunida, Jesus Cristo está no meio. Foi ele que disse isso. Quando estiverdes 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, quando nós estamos reunidos, nós temos a certeza da presença de Cristo, da participação de Cristo na nossa assembleia, no nosso culto. Ou seja, logo a igreja, ela é gloriosa, porque a igreja ela é propriedade exclusiva de Cristo. Foi Ele que sacrificou a Deus pela igreja para apresentar ela a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, conforme está em Efésios capítulo 5. Então nós observamos isso. Então o preço pago pela igreja é um preço incalculável. O preço pago por sua vida é um preço incalculável. Você não consegue dimensionar. Você não consegue, se você usar todos os recursos matemáticos, você vai ver que você não vai conseguir fazer os cálculos. Sabe por quê? O apóstolo Pedro, escrevendo na primeira carta 1, 18 e 19, ele diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então você custou o preço do sangue de Cristo, você custou a vida de Cristo na cruz do Calvário. Então nós precisamos valorizar esta obra gloriosa realizada em nosso favor. Nós que não merecíamos nada, nós que merecíamos a morte, nós que estávamos distantes da comunidade, nós que estávamos afastados, nós que éramos estrangeiros, nós que éramos pessoas que não conhecíamos a Deus. Ele veio em nossa direção, Ele nos comprou, Ele nos resgatou e Ele nos trouxe. Por isso nós não podemos desprezar esta reunião de celebração, de adoração, de proclamação e de cuidado de uns para com os outros. Que Deus, por sua graça, possa fazer cada um compreender que é importante ser membro do corpo de Cristo. Por isso eu conclamo a você, seja membro do corpo de Cristo. Seja, igreja, faça parte do corpo de Cristo. Seja igreja de Cristo. Nós precisamos entender isso. Rendamos-nos a Ele. Deixemos Ele nos comandar, Ele nos conduzir, Ele nos orientar. Amém? Que Deus, por sua graça, possa abençoá-lo grandemente. Agora, nesse momento, nós iremos orar.
e nós iremos apresentar a Deus a sua vida. Nós temos vários pedidos aqui que nós iremos fazer, logo mais nós estaremos citando os seus nomes. Se você quiser ainda fazer seu pedido, ainda há tempo para você mandar a sua mensagem aqui, para que nós possamos interceder a Deus por você. Nós confiamos plenamente que Deus escuta as nossas orações. Jesus Cristo mesmo disse que quando nós pedimos, Ele atende, entendeu? Quando nós batemos, a porta abre. Quando nós buscamos, nós encontramos. Então nós temos certeza que quando nós recorremos a Deus, Ele responde às nossas orações. Eu quero, inclusive, agora nesse momento também, dizer a você, talvez você está afastado do Evangelho, afastado da igreja, talvez tenha ficado triste por alguma coisa, porque de repente você achou que a igreja era algo humano. Saiba que enquanto nós estivermos aqui, a igreja continuará sendo perfeita, haverá pessoas. Nós estamos num processo de santificação, nós ainda não fomos aperfeiçoados, não existe essa igreja perfeita, mas você precisa fazer parte da igreja. Então, o meu apelo aqui agora a você, volte, renove sua aliança com Cristo, renove sua aliança com Deus, restabeleça a comunhão com a igreja, não fique afastado, não fique afastada. Você sozinho não vai vencer, você vai morrer. Sem Cristo, nós morremos duas vezes. Nós morremos fisicamente e espiritualmente. Podemos perder a vida eterna por causa da nossa negligência. Leia lá Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Ele fala que nós não podemos deixar de congregar. Nós precisamos estar sempre para ajudar uns aos outros. E eu quero chamar você para entregar sua vida a Cristo Jesus e deixar Ele ser o cabeça da sua vida, o cabeça, conduzir você, encher você dos dons, usar você, capacitar você. Amém? Então fica aqui nosso apelo para que você faça isso. Agora nós vamos falar o nome de algumas pessoas que estão precisando de oração. A irmã Silvana Feitosa está pedindo oração para famílias que estão perdendo seus entes queridos devido o Covid-19, né? Primeiro, para que Deus conforte o coração de todos estes. Aqui nós temos um pedido também da irmã Lloyd. Ela diz: peço oração pelo primo de uma amiga. Ele mora na Itália e o dono do apartamento que ele mora está internado em estado grave com o vírus. E o rapaz também está com os sintomas da doença. Então esse rapaz chama-se Leandro e o homem que está internado em estado grave chama Antônio. Então nós vamos aproveitar esse momento e orar pelo seu Antônio, pelo Leandro lá na Itália, e vamos orar também por todos os italianos. Nós vimos que na Itália eles estão passando por momentos difíceis lá. Essa pandemia já chegou no limite máximo. Muitas vidas foram ceifadas. Que Deus tenha misericórdia do povo italiano e Deus cesse essa enfermidade de atingir mais e mais aquele povo. Nós vamos orar aqui também. A irmã Ruth Cunha pede por ela saúde. E temos aqui também o pedido da irmã Débora Andrade: ore pelo Rodrigo. Ela está pedindo aqui que nós oremos por ele. A irmã Ruth Nunes também pede que nós oremos por ela. A nossa irmã Amanda está pedindo para nós orarmos pela Sueli. Sueli ficou desempregada. Nós sabemos que Deus é o provedor de todas as coisas. Ele vai cuidar dos seus, mas Deus vai dar graça e vai abençoar a vida da Sueli. Vamos orar também pela Wanda, a mãe do Murilo. Ou seja, a Wanda é lá de Cotia, na verdade. Orar por ela para que ela seja efetivada na empresa. Ela está empregada. Nós estamos vendo um momento em que Deus possa colocar as mãos poderosas sobre ela. Também nós vamos orar aqui pela Sandra Regina da Silva. A Sandra, ela está doente e ela precisa da intervenção de Deus. Ela está internada no hospital lá em Budas Artes e está pedindo a nossa intercessão para que Deus possa atender a ela. A irmã Edna Moura, ela pede pelos pais dela, pelos seus irmãos, o Edson, Ederson e suas respectivas famílias. E também a irmã Dilsa pede que oremos por ela. Além do mais, nós devemos orar por todos aqueles que estão enfermos, que estão acometidos desta enfermidade. Tem muitas pessoas já internadas aqui no Brasil, muitas pessoas na UTI, tem até pessoas conhecidas que nós
tivemos notícia e nós precisamos levantar um clamor, precisamos suplicar a Deus, precisamos jejuar, orar, clamar, nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus. Nós precisamos fazer isso para que Deus tenha misericórdia, para que seja aliviado toda a situação. Porque se acontecer dessa maneira, nós iremos ter graves consequências, não somente de saúde física, mas também financeira. Então nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia e abençoe grandemente. Vamos orar também pelo diácono Valdir. Diácono Valdir, ele está há um bom tempo, já convalescente, e ele precisa da graça e da misericórdia de Deus. Ele teve um AVC um tempo desse atrás. Nós, nesse período agora, não estamos tendo condições de visitá-lo, até por causa das recomendações, que faz parte dos grupos de risco, e nós queremos que você apresente ele a Deus também, Diácono Valdir, para que Deus possa colocar as mãos sobre ele, sobre a Marley, sobre os seus filhos, todos os familiares deles também recebam a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Temos aqui uma informação aqui, diz que ele está sentindo muitas dores no braço dele que está paralisado, né? Então nós precisamos clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia do servo dele. Amém? Vamos orar a Deus, vamos apresentar a Ele essas pessoas e essas necessidades. Não esqueça de orar pelos seus vizinhos, não deixe de orar pelos seus familiares, não deixe de orar pela sua cidade, não deixe de buscar a Deus em favor das pessoas que sofrem nesse momento. Nós oremos em nome de Jesus. Santo e soberano Deus, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós nos apresentamos a Ti em oração, porque, meu Deus, nós temos apenas a Ti como Deus e Senhor, como capaz de intervir, de mudar os rumos da história. Se bem, ó Deus, que nós confiamos e acreditamos que o Senhor age soberanamente, nada pode frustrar os Teus planos, nada pode paralisar os Teus propósitos, Senhor, pelos quais o Senhor estabeleceu. E o Senhor os faz, todos eles, com um propósito, com um objetivo. E na totalidade, é para a glória do Teu nome. Não importa o que aconteça, o Senhor sempre é glorificado. Porque o Senhor é o Deus de toda glória. O Senhor é o Deus de todo poder. O Senhor é o Deus magnífico, soberano. O Senhor é o Deus glorioso. O Senhor é o Deus que reina para sempre. A história está em Tuas mãos, o destino da humanidade está em Tuas mãos, o nosso futuro está em Tuas mãos, Senhor. Tudo dependemos de Ti, nada podemos por nós mesmos. Nesse momento, meu Pai, de crise, nesse momento de pandemia, é que, como seres humanos, nós temos a exata consciência do quanto somos frágeis, do quanto somos pequenos, do quanto a nossa vida parece um vapor, parece uma flor que nasce de manhã e à tarde murcha, Senhor. Mas nós confiamos que nós somos cuidados por Ti. Nós confiamos que o Senhor não desampara nenhum de nós, o Senhor não desampara nenhum dos seus, ó Pai. E estas pessoas que estão agora, meu Pai, nos assistindo, conectadas conosco, elas também possuem esta mesma esperança e esta mesma confiança. E todas elas estão esperando do Senhor o socorro, estão esperando do Senhor o livramento, estão esperando do Senhor a cura, estão esperando a proteção, estão esperando que o Senhor os esconda na hora do perigo, Senhor. A Tua palavra diz lá no Salmos que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará, que é o Senhor que nos guia pelas águas tranquilas, é o Senhor que refrigera a nossa alma. Eu peço que nesse momento o Senhor refrigere a alma dessa pessoa que está aflita, angustiada, desesperada, Senhor. Eu peço que ela receba conforto e graça do Senhor. No mesmo salmo ele diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Eu peço que o Senhor coloque essa fé, essa confiança no coração desta pessoa que está orando agora comigo, que ela, Senhor, mesmo que ela esteja passando pelo vale da sombra da morte, ela tenha certeza que o Senhor está com ela, o Senhor está ao seu lado, está segurando em suas mãos, e ela irá atravessar do outro lado, porque o Senhor é Deus, o Senhor determinou que ela atravesse, meu Pai.
Deus poderoso. Por isso eu suplico, ó Deus, em favor de todas as pessoas que apresentaram aqui os seus nomes, ó Deus. Eu oro pelo pedido da irmã Silvana, pelas famílias, ó Pai, que estão enlutadas, que já perderam familiares, estão abatidas, desesperadas. Deus, tenha misericórdia destas pessoas, conforta os seus corações. Eu oro por aquelas, ó Deus, que estão internadas nos hospitais. E eu quero aqui nominar, Senhor, o caso da Sandra Regina da Silva, meu Deus, que está internada. Coloca a tua mão poderosa sobre ela. Eu suplico e intercedo, meu Deus, pela vida do seu Antônio, lá na Itália, e oro desde já em favor de todo o povo italiano, Senhor. Tenha misericórdia daquele povo, meu Deus, alivia, Senhor, todo o sofrimento daquela nação, daquele povo, de toda aquela gente, ó Deus, para que eles possam diminuir o número de sepultamento dos seus entes queridos, que eles possam, meu Deus, voltar à vida normal, a economia ser restaurada. E ao mesmo tempo eu peço que o Senhor faça uma obra regeneradora na vida de cada italiano, Senhor, de tal forma que eles possam olhar para o Senhor e possam clamar ao Senhor e possam render-se ao Senhor Jesus, e eles possam glorificar o Senhor. Meu Deus e Pai poderoso, eu oro pelo Leandro que está com sintomas. Eu peço a tua graça e a tua misericórdia. Eu suplico, meu Deus, em favor da irmã Ruth Cunha, da irmã Ruth Nunes. Eu peço, meu Deus, em favor da irmã Dilsa. Eu também oro, Senhor, em favor do diácono Valdir, que está convalescente em sua casa, por toda a sua família, Marli, os filhos deles, enteados, todos, ó Pai, que possam ser cuidados pelo Senhor. Coloca a tua mão poderosa sobre cada uma destas pessoas, meu Pai. Tenha misericórdia de cada um deles. Meu Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, porque em Ti nós encontramos refúgio. O salmista Davi, no momento de desespero, ele exclamou: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nós olhamos para todos os lados, de onde vem o nosso socorro? Nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está em tuas mãos. Só tu pode mudar a história, só tu pode mudar sentenças, só o Senhor pode mudar toda a situação, meu Deus, pela qual a humanidade está passando. Nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esta é a nossa confiança e a nossa esperança. Meu Pai, pelos seus pais, pelos seus irmãos e irmãs, por todos os familiares. Eu oro, meu Deus, para que eles sejam alcançados por Ti, Senhor. Eu suplico, meu Deus, nesse momento, pela irmã Wanda Quaresma. Meu Deus, coloca a Tua mão poderosa, abençoe, ó Deus, seu provedor na vida dela. Ela está pedindo para que o Senhor segure ela no seu emprego, Senhor. Tenha misericórdia da Tua filha, ó Pai. O Senhor sabe que nós precisamos do pão de cada dia, dos recursos para adquirir. Ela tem uma família juntamente com seu esposo, ela precisa, meu Deus, honrar seus compromissos, e nós clamamos por ela, meu Pai, e oramos por tantos outros que estão desempregados nesse momento. Oramos pelos profissionais autônomos, Senhor. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia deles, ó Pai, portanto ajude-os a atravessar esse momento difícil. Nós oramos por aqueles que estão empregados, nós oramos pelos empresários, nós oramos por todas as empresas, que elas possam ser abençoadas e ajudadas pelo Senhor. Deus poderoso, clamamos pela cidade de Itapevi. Salva essa cidade, Senhor. Salva essa cidade. Em todo sentido, Senhor. Espiritualmente, fisicamente. Salva Itapevi, Senhor. Cada família, cada pessoa, tenha misericórdia deles, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Graças te damos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe grandemente, continue confiando plenamente em quem Deus de fato é. Tá bem? O salmista Davi, ele tinha uma expectativa e ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós podemos até estar agora aflitos, mas tenha certeza que haverá amanhã. Deus conduzirá você. E se Ele, na sua soberana vontade, achar que nós não deveremos continuar, nós deveremos estar preparados para o ressurgir com Ele, para nós nos apresentarmos diante da sua glória, para que ao soar a trombeta de Deus, quando os anjos tocarem a trombeta, eles aparecerem nas nuvens, nós estejamos preparados para encontrá-lo. Por isso é importante a sua decisão. É importante a sua reconciliação, é importante a sua renovação de aliança.
Nós precisamos estar preparados para todas as coisas. Deus é soberano e Ele pode nos conduzir em segurança. Prepare-se para Cristo. Prepare-se para o louvor da glória dele. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.